Então agora vamos ver literalmente o que é uma das coisas que se pode fazer com as estruturas, que é olhar para elas e ter uma ideia visual de como é a estrutura da proteína. Mais uma vez eu vou focar principalmente em proteínas, mas vocês podem usar isto também para DNA, RNA, etc. Vamos começar por ver um pouco uma perspectiva histórica do início da modelação estrutural e como é que foram surgindo algumas convenções que se usam ainda hoje para representar estruturas de proteínas. Depois vamos ver a representação da estrutura e também um pouco sobre representação de propriedades, se bem que essa parte depois é bastante diversa, só vou dar um exemplo. E depois vou falar sobre o Chimera, que vai ser o programa que nós vamos usar nas práticas. Há muitos programas para visualização de estruturas de proteínas. Nós vamos usar este não só porque é gratuito, como também porque vocês podem facilmente usá-lo com o Python e automatizar algumas tarefas. Portanto, será um exemplo do tipo de coisas que vocês podem fazer com este tipo de programas. E depois vou falar um pouco de como automatizar o processamento com o Chimera usando um script em Python. Então vamos ver o início da visualização de proteínas. Pode parecer estranho para vocês hoje, mas a determinação de estruturas de proteínas foi anterior aos computadores como os conhecemos agora. Portanto, a primeira, a estrutura da mioglobina de baleia foi determinada em 1958 por cristalografia de raio-x e, na altura, por exemplo, os mapas de densidade eletrónica eram representados, calculados e representados em placas de acrílico, depois iam amontoando umas nas outras para formar a densidade em três dimensões, depois calcular as posições dos átomos, e os átomos depois, a estrutura era representada com estes arames e as bolinhas lá postas para representar a posição dos átomos. Portanto, ainda está aqui uma estrutura da mioglobina, como se fazia antigamente, antes de ter computadores como temos agora. Claro, depois, com o aparecimento de computadores e cada vez mais baratos e acessíveis, na altura não seriam ainda computadores pessoais, mas já era possível calcular a projeção de uma estrutura no tubo de raios catódicos e estes primeiros monitores funcionavam com um feixe de eletrões que desenhava os riscos numa camada fluorescente no monitor. Portanto, conseguia-se desenhar um conjunto de vetores, um conjunto de traços. Por isso, pondo o computador a calcular qual seria a projeção daquelas ligações entre os átomos, se fosse espremida a duas dimensões, nós podíamos representar a estrutura da proteína com estes traços, e aqui temos o bisavô do rato, em que se podia rodar esta parte aqui de cima para rodar a proteína e ver de diferentes ângulos. Portanto, isto começou em meados dos anos 60, com computadores ainda bastante menos poderosos do que hoje em dia temos, até se calhar numa torradeira ou uma coisa assim. Nos anos 90 começaram a surgir computadores pessoais. Portanto, os computadores já eram suficientemente pequenos e baratos para as pessoas poderem ter. Além disso, a tecnologia da representação mudou. Era também um tubo de raios catódicos, mas este rastering, a forma de representar, não era desenhando os riscos com os vetores, mas era por varrimento do feixe de eletrões no monitor, e havia feixes para diferentes cores, portanto conseguíamos desenhar os pixels no ecrã, e então era possível representar mapas de pixels. Os pixels são os quadradinhos, os picture elements, e conseguíamos representar estes mapas com as cores diferentes. E então, nessa altura, surgiu este RASMOL, o primeiro programa de visualização assim, para estes computadores pessoais, que permitia desenhar as moléculas desta maneira. E aqui começaram a surgir também, no computador, estas convenções de usar estes espirais para as hélices alfa, estas maneiras de representar os átomos foram adaptadas de convenções anteriores, mas, portanto, vocês podem imaginar que com este progresso, primeiro por modelos físicos, com plástico e arame e assim, e depois passar para o computador, mas por intermédio primeiro daquelas imagens vetoriais, isto foi determinando uma data de convenções que hoje em dia ainda usamos, apesar de já ser possível representar de maneiras diferentes. Então, uma das que
ficou foi esta representação com estes cartoons, estes desenhos, em que zonas sem estrutura secundária determinada são representadas assim com estes tubinhos finos, as folhas beta são representadas com aquelas setas achatadas, com a seta indicando a direção da cadeia, e as hélices alfa com estas espirais. Portanto, isto é uma convenção que permite facilmente ver a estrutura da proteína a uma escala maior, sem estar a olhar para cada átomo individualmente e ter uma ideia de como a estrutura secundária se orienta no espaço também. A convenção das cores e as representações dos átomos vem já antes dos computadores, portanto, estas cores CPK, que vem do Corey, Pauling e Colton, que estabelece uma convenção para as cores dos vários elementos. O carbono costuma ser preto, o hidrogênio branco, o oxigênio a vermelho, o azoto a azul e depois, enfim, há muitas outras para outros elementos. Isto foi depois sendo estendido, mas isto é uma convenção que já vem antes de se usar computadores para representar as estruturas. Esta forma de representar com este space fill, portanto, vocês têm estes space fill e têm esta ball and stick, acho que estou a ficar sentido, que neste representa os átomos como esferas mais pequenas e as ligações como estes pauzinhos a uni-los. No outro, no space fill, nós representamos os átomos como partes de esferas, que normalmente, se isto for feito no computador, é simplesmente desenhado, mas vocês têm também modelos em plástico em que há encaixes entre aquelas semisferas e assim, para poderem representar as moléculas desta maneira. Portanto, muitas vezes o que vocês estão a ver no computador é uma transposição para o computador de convenções que já vêm antes de se usar computadores para representar as moléculas. Portanto, aqui podem usar por exemplo, isto no Chimera tem esta opção do ball and stick, os átomos são umas bolinhas pequeninas e os pauzinhos representam as ligações, ou podem também representar a superfície, etc. Agora, uma coisa importante é que estas representações não são, nós não estamos a ver a proteína, porque nem sequer faria sentido falar nisso, não só porque as proteínas são muito mais pequenas do que o comprimento de onda da luz visível, portanto, seria impossível ver a proteína, mesmo que nós tivéssemos uma lupa capaz de ampliar o suficiente. E, além disso, não são estáticas. Elas mexem-se muito rápido, podem mudar de conformação e assim. Aliás, como nós funcionamos à base de proteínas, a nossa escala de tempo é a escala de tempo de conjuntos muito grandes de proteínas, e se nós conseguíssemos olhar para uma, ela estaria a agitar-se depressa demais para nós conseguirmos ver o que é que seja. Portanto, basicamente, todas estas representações são para facilitar a nossa compreensão de algum aspecto da proteína, mas não são fotografias da proteína. Portanto, nós podemos querer saber quais são as posições médias dos átomos na estrutura estável da proteína, podemos querer representar de alguma forma o que é mais flexível, por exemplo, com sobreposição de várias estruturas ou com alguma representação assim, podemos querer representar atributos físicos ou químicos. As convenções para as cores dos diferentes elementos são um exemplo disso, não é? Os átomos de hidrogênio e de oxigênio assim não têm cores diferentes na proteína, mas nós representamos com cores diferentes para sabermos quais é que são. Ou então podemos simplesmente querer fazer bonecos engraçados com as estruturas. Por exemplo, aí há uns anos fizemos uma exposição aqui na biblioteca com representações de proteínas. Aqui um exemplo da superóxido redutase como se fosse um berlinde com a cadeia principal lá dentro. A nitrito redutase, como tem aqui vários M's, um dos monómeros era representado com a estrutura toda, mas no outro a maior parte dos átomos era só uma nuvem para se ver a posição dos M's. Esta era uma instalação, um cubo de sulfurredoxina, que podíamos mesmo andar à volta, portanto podíamos ver as várias faces e assim. Mas basicamente nada disto é suposto ser como a proteína realmente é, e todas as representações pretendem mostrar algum aspecto dos atributos que nós estamos interessados a realçar, não é? Portanto, pensem na visualização molecular mais como criar diagramas acerca dos aspectos da proteína e não propriamente tentar tirar uma fotografia do que está lá. Há software que vocês podem facilmente usar para ver as estruturas. Eu vou dar aqui dois exemplos que estão bastante ligados com Python. A maior parte
destes programas é feita em Python e, portanto, é fácil vocês usarem o que sabem de Python para interagir com estes programas. Um deles é o PyMol. O PyMol é completamente de código-fonte aberto, mas se vocês quiserem descarregar os binários, que é mais fácil de instalar, portanto já compilado para o vosso sistema operativo, têm de registar para fazer isso. O Chimera, que é o que nós vamos usar, não é totalmente de código-fonte aberto, tem alguns módulos que têm só os binários, mas não precisam de registar, é fácil de instalar e também a maior parte é feita em Python, portanto vocês têm acesso às entranhas do programa, digamos assim, pelo Python. Portanto, nós vamos focar vamos usar este nestas aulas práticas e eu vou falar um pouquinho de como é que vocês podem usar este programa. Antes de olharmos para o Chimera, queria só mencionar que há muitos serviços online, por exemplo, vocês têm software de visualização em JavaScript, que podem usar diretamente no browser e, por exemplo, no Protein Data Bank vocês têm isso, podem ver logo a estrutura de proteína, rodar e assim. Tem outros mais especializados, este não se consegue ver muito bem, mas mais especializados em representar propriedades. Por exemplo, neste caso, estas manchas vermelhas e azuis que se vê mais ou menos aqui são partes do campo eletrostático à volta da proteína. As cores diferentes representam a carga, o sinal do campo. E vocês podem calcular este tipo de coisas. Por exemplo, neste servidor aqui, vocês podem calcular não só o campo eletrostático criado pela proteína, mas também com isso estimar os valores de pKa das cadeias laterais que estão expostas ao solvente e então ter uma ideia de como é que a carga da proteína muda com a mudança do pH e assim por diante. Portanto, tem muito mais coisas do que vamos falar aqui. Eu só queria dar uma ideia que depois, dependendo do que vocês querem fazer, podem procurar software e servidores específicos para isso. Mas agora vamos focar o Chimera e ver como é que vocês podem usá-lo. Portanto, depois, isto na prática será mais fácil de memorizar, mas queria só falar-vos um pouco do que é que vamos fazer depois na aula prática com isto. Eu vou falar primeiro nos comandos básicos dos menus, portanto, vão começar por usar o programa como vocês normalmente usam os programas, indo lá aos menus e escolhendo as opções. Mas depois vamos ver que o Chimera também tem a possibilidade de vocês darem comandos na consola. Portanto, tem uma consola interativa, como vocês faziam também com o Python, em que vocês podem dar comandos para carregar ficheiros, mudar a representação e assim. E finalmente, vamos ver como é que podemos usar o Python, criar um script em Python que automatiza essas partes no Chimera. Então aqui tem um exemplo, podemos ir ao menu File, vamos procurar uma estrutura pelo identificador e escrevemos lá o identificador, um DFX, que é esta. Portanto, neste caso, o que o programa vai fazer é pedir ao Protein Data Bank a estrutura com aquele identificador. Vocês não precisam de o ter no disco, podem ir buscar diretamente ao repositório. Aqui nós temos só um monómero, porque este corresponde à unidade assimétrica do cristal. Na verdade, esta proteína de sulfoferredoxina é um dímero e nós só estamos a ficar com metade da estrutura, vamos buscar a unidade assimétrica. Se vocês quiserem, tem outra opção, que diz lá BioUnit, e essa vai buscar a unidade biológica. Portanto, tenham atenção, dependendo do que é que vocês querem fazer, pode ser mais útil ir buscar a unidade biológica. E este é que é o dímero da sulfoferredoxina. Depois, se vocês quiserem, tem aqui no menu Actions, podem fazer várias coisas com, por exemplo, os átomos, estes ribbons, por omissão, a representação primeira que vocês vão ver, tem estes cartoons da estrutura secundária, que é a forma mais fácil para ver a estrutura toda da proteína. E os átomos estão escondidos, não estão visíveis. Se vocês quiserem, podem ir aos átomos e ligações e fazer show, e então ficam com estes pauzinhos todos com a ligação entre os átomos, e podem esconder aqueles ribbons, e então estão a olhar mesmo para os átomos da proteína, em vez de ver aqueles cartoons que representam a estrutura secundária. Aqui não se vê quase nada, porque aqui não se vê muito bem o vermelho, mas há aqui uma data de pintinhas vermelhas à volta, que são os átomos, são as moléculas de água. E vocês podem chegar aqui selecionar essas moléculas de água ali no Select e depois apagá-las. Isto muitas vezes é útil se vocês quiserem fazer alguma coisa com a estrutura da proteína, não devem manter lá as moléculas de água que estão no cristal, que não fazem parte da proteína, mas simplesmente fazem parte do cristal.
Depois podem, por exemplo, selecionar um tipo de resíduo, neste caso cisteínas, e mudar a cor, assim ficaram as cisteínas a verde e assim por diante. Tem também alguns templates, digamos assim, de representação das estruturas que vocês podem ir buscar ali aos presets. Portanto, há alguns já pré-fabricados que mudam as cores das cadeias, escondem os átomos, põem os cartoons e assim por diante. Portanto, fazem uma série de passos para ficar sempre com o mesmo aspecto. Têm também a possibilidade de representar ou a molécula toda ou uma das cadeias com a superfície. Portanto, podem escolher, neste caso, escolhi uma das cadeias, a primeira cadeia, e representei com a superfície. Notem que a superfície aqui representada vai buscar as cores que estão associadas aos vários átomos que estão lá representados. Portanto, apesar de não se ver ali nada de verde, porque só estamos a representar o cartoon aqui, aquelas cisteínas que tínhamos pintado de verde ainda estão verdes, e então aparece ali aquela mancha verde na superfície. Portanto, isto basicamente são apenas alguns exemplos do tipo de coisas que vocês podem fazer na parte de visualização da estrutura, que é a única que nós vamos olhar na prática. Vocês têm também muitas opções no Chimera para fazer cálculos, por exemplo, do campo eletrostático, coisas assim desse género. Tem até plugins que vocês podem pôr para fazer uma data de cálculos diferentes, mas nós aqui vamos só olhar para a parte da visualização. Agora, vocês podem fazer isto tudo sem usar os menus, escrevendo na consola os comandos. Por exemplo, o comando open, vocês podem abrir uma consola do Chimera, o comando open ou recebe o nome de um ficheiro que vocês tenham ali na pasta, ou então podem pôr um prefixo destes e dar o identificador, e o Chimera vai buscar ao Protein Data Bank. Se tiver o PDB ID, vai buscar a unidade assimétrica que está lá depositada. Se vocês escreverem BioUnit ID, ele vai buscar a unidade biológica ao Protein Data Bank. Portanto, o mesmo tipo de coisas que podem fazer no menu, podem fazer também na consola. Este comando focus pode dar jeito, em alguns casos, porque vai centrar a estrutura e alterar o zoom de maneira a ela ficar encaixada na janela. Portanto, se uma coisa estiver fora do centro, ou muito pequena ou muito grande, vocês podem escrever o focus e ele automaticamente põe no sítio certo. Podem fazer, se fizerem, por exemplo, show sem mais nada, ele vai mostrar todos os átomos. Se fizerem show com uma string de seleção de átomos ou de resíduos, ele vai aplicar a esses. Por exemplo, aqui tem o exemplo do del para apagar, e estes dois pontos, HOH, são todos os resíduos que têm aquele nome. Se vocês quiserem saber em mais detalhe a notação daquelas strings para seleção, podem ver na documentação, mas servem para selecionar cadeias inteiras, resíduos pelo tipo, resíduos pelo identificador, os átomos e assim por diante. Portanto, com aquelas strings vocês podem decidir o que é que selecionam facilmente. Portanto, neste caso, isto foi para apagar as moléculas de água que estão no cristal. Aqui este teal ribbon é para esconder o ribbon, portanto o teal é como a negação, estamos a desligar aqueles cartoons que tem aqui na representação por default. Portanto, normalmente quando mostramos os átomos, desligamos o ribbon, que é para não ficar os dois ao mesmo tempo, senão fica demasiado confuso. Podemos fazer a mesma coisa, pintar as cisteínas de verde. Portanto, basicamente isto são as mesmas coisas que nós vimos nos menus, vocês têm nos comandos da consola. A vantagem disto é que vocês, se quiserem ter uma série de passos para pôr a representação como vocês querem, fazer aquilo repetidas vezes nos menus é um bocado chato, não só por ser aborrecido, mas como podem se esquecer de algum passo e assim. Enquanto que os comandos da consola vocês podem ter todos gravados numa sequência de comandos e usar aquela sequência de comandos. Mas podemos ir um passo mais longe nisto, que é criar mesmo um script em Python para fazer as imagens como nós queremos. Portanto, na verdade, estas imagens todas que eu fiz aqui, não fiz à mão no Chimera, fiz o script em Python para gerar as imagens todas para poder pôr nos slides, e depois fiz ao contrário, fui pondo como é que se poderia fazer com os menus. Qual é a vantagem de automatizar estas coisas? Basicamente, sempre que vocês têm alguma tarefa repetitiva ou que tenha muitos passos que possam estar sujeitos a erro e assim, convém automatizar. Se
vocês têm uma coisa que só vão fazer uma vez e é muito fácil, se calhar o trabalho de estar a escrever um programa para isso não compensa. Mas qualquer coisa que seja complicada ou que vocês tenham de ter cuidado de não se enganar, a automatização é boa porque permite-vos testar as várias partes e garantir que aquilo está a funcionar bem. Além disso, qualquer coisa que vocês tenham de fazer de uma forma repetitiva, é sempre melhor escrever um programa do que estar a fazer a mesma coisa várias vezes, porque a probabilidade de depois estarem tão fartos daquilo que se vão enganar começa a crescer quanto mais vezes têm de fazer. É também bastante útil vocês terem escreverem em código, porque se vocês virem bem, o código é uma especificação exata e bastante objetiva do que vocês estão a fazer. Portanto, até o computador consegue saber como é que há de fazer aquilo. Por isso é muito melhor do que simplesmente tirarem os apontamentos, agora pinta-se aquilo de verde ou uma coisa assim, e depois às vezes não se percebe bem o que é que estão a fazer. Se tiverem em código, percebe-se exatamente o que é que está lá feito. E podem também adaptar código que vocês já fizeram para novas tarefas. Basta fazer algumas alterações e correr novamente o que tem lá. Portanto, vocês podem imaginar que estão a fazer escrever a tese ou o relatório de estágio ou assim, vocês têm 20 e tal imagens de uma data de coisas e o orientador diz que estão boas, mas aquela cor se calhar devia ser outra. Se vocês fizeram tudo à mão, agora vão ter de fazer as 20 e tal imagens com outra cor. Mas se tiverem isso num programa, é só alterar a cor e correr o programa outra vez. Portanto, ajustar o resultado final quando vocês automatizam é muito mais fácil do que se tiverem de repetir tudo à mão. Então vamos ver como é que nós podemos usar o Python nisto. Eu não sei quanto é que vocês já conseguiram esquecer do Python, portanto vou só fazer uma breve revisão. O que vamos usar agora são primeiro variáveis. As variáveis são nomes aos quais nós atribuímos algum valor e o que o interpretador faz é guarda esse valor em memória e registra para que sítio da memória é que aquela variável aponta. Dependendo da notação que nós damos aqui quando atribuímos algo à variável, esses objetos que estão guardados em memória podem ter propriedades diferentes. A atribuição é sempre feita com o igual, o nome que nós estamos a criar, o nome da variável, fica sempre aqui à esquerda, e o que está à direita pode ser uma outra variável que já esteja criada, nesse caso o interpretador vai pôr os dois nomes a referir o mesmo objeto em memória, ou então pode ser algo como um número inteiro, um número de vírgula flutuante, com casas decimais, uma string com as aspas ou as clicas, uma lista, se tiver estes parênteses retos, um tuplo, se tiver os parênteses curvos. Basicamente, listas e tuplos são sequências ordenadas de elementos. A diferença principal é que a lista é para sequências que nós queremos alterar, queremos acrescentar coisas ou tirar ou assim, e os tuplos são para sequências que nós não queremos mexer, são mesmo aquelas que ficam fixas. Podemos também criar dicionários com as chavetas. Os dicionários são relações entre chaves, têm de ser todas diferentes, e os valores que estão associados. Portanto, desta maneira nós podemos criar variáveis e atribuir-lhes valores. Podemos também fazer operações com os valores, multiplicar, somar e assim. Dependendo do tipo de objeto que está lá, algumas operações podem fazer sentido ou não. Por exemplo, nós podemos somar strings, isso é intuitivo o que é, porque se temos um pedaço de texto e somamos a outro, estamos a juntar, mas não podemos fazer diferença entre eles, porque isso não é, ou não podemos dividir uma string por outra, ou assim, não é intuitivo o que é que seria isso. Mas podemos fazer operações com números, etc. Aqui só um detalhe, se vocês estiverem a usar o Python 3, como nós usamos em ICE, dividir inteiros também dá um número fracionário. Portanto, 5 a dividir por 3 devia dar 1.6, etc. Mas o Chimera está feito em Python 2 e se vocês usarem o Python que vem incluído no Chimera, tem esta ligeira diferença que é a divisão de inteiros, presume-se que tem de dar um inteiro também. Portanto, as casas decimais desaparecem e o resultado é dado como um inteiro. Essa é uma das diferenças chatas entre o Python 2 e o Python 3. No Python 3 temos a divisão com as duas barras para especificar que é de inteiros, mas no Python 2, quando os dois operandos são inteiros, ele presume que a operação tem de dar um inteiro também. Além disso, todos os objetos, todos os valores que vocês têm em Python são objetos que não têm apenas o valor, mas têm também código, são mini-programas que permitem manipular o objeto. Por exemplo, uma string tem estes métodos como o index, o split, etc., que nós podemos usar para manipular o objeto. Ok, sabendo isto, podemos ver aqui o script Python
que eu fiz para criar estas imagens todas. E isto é bastante fácil de usar desta maneira, o Chimera, porque nós vamos importar do módulo do Chimera, o import do Python é uma forma em que nós podemos trazer para o módulo que estamos a escrever, para o ficheiro que estamos a escrever, nomes de objetos que existem noutros ficheiros. Portanto, daquele módulo Chimera, vamos importar esta função, run command, e para não estar sempre a escrever run command, vamos dar-lhe uma alcunha RC. Portanto, vamos chamar-lhe RC, e sempre que chamamos aqui o RC, ele vai executar o run command do Chimera. E o run command é uma função do Chimera que executa os comandos como se fossem escritos na consola. Por exemplo, aquele close all fecha tudo o que está aberto e põe o Chimera como se tivesse acabado de ser iniciado. Depois temos aqui open pdbid dois pontos. Este prefixo pdbid diz ao Chimera para ir buscar a estrutura ao Protein Data Bank pelo identificador, e o identificador guardamos nesta variável. Neste caso é um dfx e está ali guardado naquela variável. Esta instrução da consola, o copy file, é para copiar a imagem que está a ser mostrada no Chimera para um ficheiro de imagem no disco. Portanto, podemos dar aqui o nome, neste caso pus da introdução à bioinformática, o identificador e depois PNG, que é a extensão do ficheiro da imagem. E isto foi o que criou esta primeira imagem aqui atrás, em que temos esta aqui, Open PDBID 1DFX, ele cria esta imagem e quando faz o copy, põe a imagem no disco que eu depois posso usar para os slides. E agora, tudo o resto, basicamente, são estas outras operações. Este fecha o primeiro, porque agora o que eu quero é a unidade biológica, então vou abrir a unidade biológica com o mesmo identificador, gerar uma nova imagem, fazer o focus para centrar e depois gerar uma nova imagem, aplicar aqueles presets e gerar uma nova imagem e criar a superfície assim. Portanto, desta maneira, eu acho que faltei aqui uma parte com as cisteínas a verde, mas, enfim, dá para perceber a ideia. Desta maneira, nós temos todos os passos para criar aquelas imagens. Agora, se eu quisesse fazer isto com outra estrutura, se achasse uma estrutura que era mais gira para pôr aqui, ou se quisesse comparar duas ou assim, bastava mudar ali o identificador e correr outra vez o script. E tinha as imagens todas feitas exatamente da mesma maneira, mas agora para a outra estrutura que eu tinha especificado. Portanto, esse é o tipo de vantagens que vocês podem ter se criarem o código. No fundo, se criarem a receita do trabalho e mandar o computador trabalhar para vocês, é muito mais prático do que estarem vocês a fazer o trabalho que o computador podia estar a fazer. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é, esta é uma forma muito simples de usar o Chimera pelo Python, que é simplesmente com o run command e mandar as strings correspondentes aos comandos da consola. Mas nós podemos ter acesso mesmo aos objetos que o Chimera usa para representar as estruturas internamente. Então vamos só rever aqui os ciclos for, porque agora o que vamos fazer é carregar os dois monómeros e deslocar um deles 20 angstrom para o lado para separar as duas estruturas, as duas moléculas, as duas cadeias deste dímero. Então, os ciclos em Python são feitos com esta notação. Temos o for, uma variável, in e um conjunto um objeto que consiga dar um elemento de cada vez. Pode ser um tuplo, pode ser uma string, pode ser uma lista, há muitos objetos que fazem isso. E o que vai acontecer aqui dentro, nesta parte indentada, que é o corpo do ciclo, é que esta variável v vai apontar para cada um dos elementos fornecidos por este objeto aqui e para cada um desses elementos vai ser executado o corpo do ciclo. Por exemplo, se este valve for uma sequência de números, este v vai apontar para cada um daqueles números, para cada um desses passos vai ser somado ao total e depois no fim nós temos o total, a soma daqueles números todos. Podemos também usar num ciclo este construtor range, que cria um objeto que vai dando números um de cada vez. Vai dar aquele número de inteiros, se nós fizemos 5, ele vai nos dar 5 inteiros e começa no 0. Portanto, vai nos dar do 0 até ao 4. Dá-nos 5 inteiros, começando no 0. Essa é uma maneira também quando nós queremos contar o número de passos que estamos a fazer no ciclo. Então, o que vamos agora fazer é aceder às entranhas do Chimera, vamos olhar para os átomos que estão na cadeia número 1 daquele dímero e vamos deslocá-los 20 angstrom para a direita. Portanto, vamos somar 20 angstrom ao eixo do X.
Então, o que fazemos aqui é, vamos importar o Chimera, vamos importar também o run command, só para fazer estas partes básicas de abrir o ficheiro, coisas assim. Neste caso, eu tenho já o ficheiro da unidade biológica da sulfoferradoxina no disco, portanto vou fazer open, não ponho aquele prefixo, ponho só o nome do ficheiro, desde que esteja na pasta onde eu tenho este script, ele funciona. Vou desativar aquela representação com o cartoon, vou mostrar os átomos e vou representá-los com o ball and stick. Ball and stick é aquela representação em que cada átomo é uma bolinha e as ligações são os casinhos. Agora, vou buscar aqui ao módulo Chimera este objeto OpenModels, que é o que gera todos os modelos que estão abertos pelo Chimera. E vou pedir para ele me dar a lista de tudo o que está a ser mostrado. Neste caso, o que está a ser mostrado são duas moléculas, porque o dímero tem duas cadeias, cada uma delas é um dos modelos. Então eu vou buscar a primeira delas e vou-lhe pôr uma cor azul. Esta será a cor por default, nós podemos já ver aqui no resultado, para este azul. Quer dizer que todos os átomos que não tiverem uma cor atribuída vão estar com o azul. Esse será o default para essa molécula. Todos os que têm uma cor atribuída, por exemplo, as moléculas de água aqui, estes oxigénios das moléculas de água, foram pintados de vermelho quando esta estrutura foi carregada, portanto esses continuam vermelhos. Também há ali uns a amarelo e assim, mas o default ficou em azul. E agora, o que vou fazer é, para pôr isto, para lhe dar esta cor, eu tenho de dar àquele atributo da cor um objeto de cor do Chimera, que é o que especifica qual é a cor, o material e assim que está a ser lá representado. Para isso, podemos ir aqui no Chimera a esta tabela de cores, Color Table, e pedir um desses objetos de cor correspondente ao azul. Portanto, temos este método getColorByName Blue. Estas coisas vocês podem encontrar vários exemplos na documentação em si. A documentação do Chimera não é muito extensa, mas tem vários exemplos e tem também a possibilidade de fazer o help destes objetos. Portanto, lembram-se do help no Python, vocês podem pôr help, o nome de um objeto, e depois dar-vos a documentação que está lá guardada. Portanto, o que isto faz é vai buscar um objeto da cor azul e eu atribuo ali como a cor default para a molécula. Essa é uma maneira de manipular as cores, ou das moléculas ou dos átomos. Posso também ir para esta cadeia, para a primeira cadeia, e percorrer todos os átomos. Portanto, faço um ciclo em que este A vai apontar cada vez para um dos átomos. Vou buscar as coordenadas desse átomo, portanto, esta variável C será o objeto das coordenadas do átomo, e o Chimera guarda as coordenadas num objeto do tipo point, que é este que existe aqui no Chimera, que tem a coordenada X, a coordenada Y, a coordenada Z. Então agora eu vou dar umas novas coordenadas ao átomo. Portanto, chamo aqui o setCore do átomo, este método para alterar, para lhe dar novas coordenadas, e vou criar um ponto do Chimera com as três coordenadas do original, portanto o C.x, C.y, C.z são as coordenadas x, y, z que o átomo tinha, mas vou somar 20 ao x. Portanto estou a aumentar 20 a coordenada x de todos estes átomos. Como estou a fazer isto num ciclo, todos os átomos desta molécula vão ficar com mais 20 anos na coordenada x. Então, em vez de ter, como eu tinha inicialmente, os dois monómeros aqui encostados, não é, no dímero, o que eu vou ter vai ser um representado a azul e afastado 20 angstrom do primeiro. Portanto, eu posso mudar a posição dos átomos, posso manipular. Há mais coisas que podem fazer, mas a ideia é só perceberem que vocês têm acesso àquela representação interna do Chimera da estrutura e então vocês podem fazer o que quiserem depois com a estrutura, mesmo que não haja comandos específicos para isso na consola. Depois aqui é só centrar a imagem e gravar o ficheiro. Isto é o que vocês depois vão ver na prática, mas resumindo, nesta parte, o importante aqui é perceberem estas convenções de visualização, portanto, a maneira de representar os átomos e assim, muitas delas que já vêm antes de usarmos computadores para estas coisas. E depois a parte de usar o Chimera. O Chimera será o exemplo que nós vamos usar de software de modelação, quer normalmente, portanto vão lá aos menus e assim, mas também ficarem com esta ideia de que se vocês tiverem de fazer algo um pouco mais complexo, é bastante conveniente escreverem o script, porque depois podem reutilizá-lo, podem alterar os detalhes, ver como é que fica e assim por diante. É muito melhor do que estarem a tentar fazer sempre as mesmas opções.
Opcionalmente, vocês podem dar uma olhada no manual do Chimera. Nós vamos ver estes exemplos na aula prática, mas depois, se quiserem ver outras coisas que podem fazer, podem dar uma olhada no manual.